Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, nesse nosso sábado de reunião, trazendo a obra angular do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Esse livro e essa obra codificada pelo nosso irmão Kardec, que nos traz tanta reflexão e é o nosso norte, é a nossa bússola inicial, tanto para nos auxiliar ao estudo das outras obras que fazem parte do Pentateuco kardeciano, como nós já conhecemos, e que nos auxilia a entender as problemáticas do nosso dia a dia, nos consola diante dos momentos difíceis que nós passamos. É uma grande alegria estar aqui junto, sabendo desse grande auxílio que nos são prestados pelos nossos irmãos espirituais. Como o Antônio falou, cada vez mais a gente sente a presença do nosso professor Eurípides, nos auxiliando, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão de dizermos que aqui estamos o vendo, mas podemos sentir a sua equipe, porque estamos todos, de certa forma, irmanados nesse momento único, e nessa oportunidade única que nós estamos tendo, de adentrando na obra, podermos caminhar para a nossa evolução espiritual como espíritos imortais. Tenhamos sempre no íntimo do nosso coração essa sensação e essa grande responsabilidade, principalmente aqueles que se prestam ao papel de tentar trazer, mesmo de uma forma tão deficiente, que é o momento que se encontra nesse momento, dentro das minhas deficiências e do meu pouco conhecimento que ainda tenho, tanto do Evangelho como da doutrina, tentar passar aquilo que nos venha a ser entendido. Eu vou começar, como eu já sempre faço habitualmente, mostrar as telas para melhor compreensão, dando seguimento. Só um momento, por favor. Bem, nós vamos seguindo a nossa proposta. Como vocês estão vendo, nós estamos indo no livro primeiro, e ainda teve esse desdobramento para o livro A Gênese. Nós finalizamos o capítulo primeiro, tentamos, de certa forma, dentro da nossa pobre linguagem, entender a figura do nosso Pai Celestial. Findamos na aula passada o capítulo 1 e vamos adentrar no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questões 17 a 36. É claro que não conseguiremos refletir sobre todas essas questões, porque a nossa proposta é trazê-las de uma forma mansa e pacífica, porque a doutrina espírita ela requer que tenhamos essa reflexão, que todos os temas abordados elas sejam introspectadas, sejam colocadas no nosso íntimo. Então é interessante, nessa nossa caminhada, através da questão número 1, e tanto na introdução, como o fizemos, nos prolegômenos, essa palavra é meio complicada, mas também já superamos esse momento, é exatamente ao lermos a questão, vermos as colocações de nossos irmãos espirituais, as colocações de Kardec também, que vai fazendo esse arcabouço de conhecimento, e também trazendo as reflexões do nosso irmão Miramês, que vem nos auxiliando com a sua forma poética, com a sua forma aos tempos atuais, não que a obra não seja atual, não que os comentários dos Espíritos não sejam
mas é um elemento a mais que nos possibilita. Ao longo da obra também teremos participações junto com todas aquelas obras auxiliares que citamos no primeiro dia, todas elas psicografias de Chico Xavier, de Valdo Vieira, onde nosso irmão Emmanuel também nos auxilia, e outras pleiades de espíritos que passaram pela pena do nosso Chico Xavier. Que é essa a nossa intenção, nos mantermos na base e sempre irmos caminhando, mas sempre procurando as pedras angulares do Espiritismo, vamos dizer assim, o espiritismo primitivo, como temos também a igreja, né, primitiva, o cristianismo primitivo das igrejas de início, e o início desse conhecimento da palavra do Cristo, a forma como era passada e ensinada, e estamos sempre tentando trazer elementos simples e uma linguagem simplificada. Nós adentramos nesse capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, que ele compreende o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria e o espaço universal. É interessante que todos nós, ao adentrarmos nessas questões, e aí pode ser que exista alguma dificuldade na compreensão, porque nós vamos adentrar em questões que envolvem compreensões da matéria, de fluido, temos elementos que nos mostram a constituição do universo, como ele foi constituído, o ajuntamento das partículas, as explosões subatômicas que geram a matéria e a antimatéria. Isso no começo pode nos assustar e pode até achar que não estamos estudando o Espiritismo, mas nós temos que ter em mente que nós estamos estudando uma ciência. Essa ciência nos necessita maiores reflexões e sempre buscando conhecimentos agregados. Estudar o Espiritismo nos requer uma disciplina, e essa disciplina tem que ser diária. Os poucos minutos, os poucos tempos, o pouco tempo que tenhamos disponível no nosso dia a dia, que separemos alguns fragmentos desses momentos para nos dedicarmos ao estudo da obra. Inicialmente, pela obra, a obra inicial, dentro do Pentateuco, como nós já vimos e vamos caminhando. É interessante que caminhemos e nos dediquemos para podermos, diante das questões, não ficar assim tão confusa. Por isso que sempre é pedido para que façam uma leitura antes, uma leitura prévia, para que, ao adentrarmos nas questões e nas respostas, não fiquemos surpresos e, nesse momento, tenhamos dificuldade de sua compreensão. A primeira questão que nós vamos abordar é a questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E aí Kardec já começava a se preocupar a entender toda a criação, tudo que o nosso Pai, tudo que Deus, dentro da sua inteligência suprema e dos seus atributos que são infinitos, Kardec, de certa maneira, tentava entender todo esse processo da criação. Nós vamos ver que os espíritos, em certos momentos, eles são muito diretos nas perguntas. Não digo que foram econômicos, mas é porque eles, dentro da fragilidade da linguagem, como nós já percebemos, e essa é a grande dificuldade que nós temos hoje, nós temos dificuldade de nos comunicarmos, e aí nós vemos isso o tempo todo, sejam pelas as línguas em si, a pobreza delas, as expressões, a falta de algumas pessoas de quererem se comunicar, porque você tem que gostar de pessoas para querer essa convivência e essa comunicação, facilitar a comunicação, se fazer entendido e ter a boa vontade de entender o outro. Porque em certos momentos, quando questionamos e recebemos essa resposta, às vezes não temos a boa vontade de escutar. Primeiro tentamos adivinhar o que o outro vai falar. Às vezes tentamos colocar palavras na boca daquele nosso irmão que está tentando se expressar. E aí já começa, meus irmãos, a necessidade que nós temos, e aí estamos praticando a caridade, de aguardar pacientemente que aquele irmão se expresse. Isso é muito importante. Não são todas as pessoas que às vezes têm a facilidade de, ao serem indagadas ou serem colocadas algumas questões, já terem de pronto palavras que sejam
facilmente assimiladas. Então, o pedido que nós fazemos, sempre que estivermos diante dessas circunstâncias, de irmãos que têm um pouco mais de dificuldade para a linguagem, para a compreensão, que tenhamos a paciência de escutar. Porque observamos que é uma necessidade da humanidade hoje em dia, que se tenha paciência para com o outro, tenha esse momento de caridade, de compaixão. É o escutar. Não só o escutar pelo nosso sentido da audição, mas o sentido da visão, de um olhar direto, da atenção àquele que está à nossa frente. E Kardec, dentro de todas essas, como um grande cientista e um curioso, que necessitava desses conhecimentos e dessas respostas, ele sempre, como vocês perceberam, do item 1 em diante, até a questão 1019, vocês vão perceber que ele sempre tenta fazer a mesma pergunta, alguns de forma diferenciada. E nessa questão, que é exatamente os elementos gerais do universo, que muito o empolgava, ele tentava trazer e obter nos espíritos as primeiras respostas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ele queria saber como tudo principia, como tudo foi gerado, criado, como é que apareceu isso, como é que foi criado o Sol, como é que foi criado o corpo, as moléculas, como é que foi gerado o átomo. E nós sabemos que os espíritos responderam à medida e dentro da possibilidade do conhecimento da humanidade. Eles não poderiam responder com a profundidade para aquele homem que estava ali, que era Kardec, que era um homem profundamente culto. Eles tinham que dar uma resposta que a humanidade pudesse conhecer. Então, em certos momentos, eles são diretos devido à necessidade da compreensão. E aí nós trazemos 2 textos inicialmente, que é a resposta dos espíritos, quando eles perguntam: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos prontamente respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste momento. E aí nós buscamos em Miramês uma complementação dessa reflexão e essa resposta dos espíritos. E agora eu peço exatamente a vocês que façamos ao longo do nosso estudo o exercício da reflexão. Ao falar a resposta, vamos reflexionando, vamos colocando aonde nós estivermos de forma confortável, sem arvorismos, com tranquilidade, para que possamos compreender todas as respostas e as colocações que foram colocadas. E aí eu peço a paciência, porque nem sempre terei condições de passar de uma forma mais clara, da maneira como nós gostaríamos, mas é o que nós temos para o momento. No futuro, quando estivermos um pouco mais, vamos dizer assim, capacitados, poderemos trazer reflexões mais concisas e compreensíveis. Então, nos cercamos do nosso irmão Miramês, quando ele vem assim nos colocar: se o macrocosmo é infinito diante dos sentidos dos seres humanos, o microcosmo igualmente o é, na estrutura que lhe foi dada por Deus. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhe faltar amor no coração, o bastante para não usar suas expansões dinâmicas nas guerras fratricidas, as guerras entre irmãos, e contra a própria vida no planeta em que habitam. A revelação é gradativa, e o será sempre. A evolução científica deve acompanhar a moral, para que haja equilíbrio em todos os pontos e despertar, de todos os pontos de elevação e despertar. Já nos falava Miramês. E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre essas reflexões de Miramês, olhando para essa tela. Como vocês estão vendo, ele nos fala no slide anterior. Vamos lá. Diante dos sentidos dos seres humanos, o microcosmo igualmente o é na estrutura que lhe foi dada por Deus. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhe faltar amor no coração, o bastante para não usar suas expansões dinâmicas nas guerras fratricidas. E aí nós refletimos nesse momento, nós vemos nesse campo superior esquerdo da tela, a evolução da tecnologia. Se nós fizermos uma viagem mental
nos meios, e aí nós pincelamos algumas formas, teriam inúmeras para que nós exemplificássemos, mas fomos buscando pequenos fragmentos para que ficasse bem compreendida a nossa reflexão. Nós sabemos que o homem, ao longo do tempo, ele vai tendo acesso a essas informações que são concedidas por Deus, através da inteligência do homem e pela lei do progresso, a qual nós não temos nenhuma influência sobre ela. E aí nós vemos os vários mecanismos de evolução, nós vemos as formas de transporte, começamos daquela forma rústica das caravelas, e todos eles foram se aperfeiçoando. Os carros, começou com a carroça, e foi evoluindo, e nós temos hoje carros de extrema tecnologia, que praticamente falam com a pessoa que está no comando daquele veículo. Nós temos o trem, esse trem que antigamente eram locomotivas a vapor, e hoje são trens conhecidos e usados uma expressão de o trem-bala, o trem supersônico, que nós sabemos que nossos irmãos do Japão têm desenvolvido tecnologias que praticamente o trem, os vagões, né, e essa composição de vagões, ele praticamente não toca no trilhos, ele fica ali praticamente flutuando sobre ele. No canto superior direito da tela de vocês vão ver que nós temos todos os avanços tecnológicos de comunicações. Nós começamos com o telefone, aquele telefone de orelhão, que aí foi do tempo de colocar fichinha, eu sou desse tempo de comprar um monte de fichinha, ainda ir por orelhão para ligar, e na época que se começou a expandir a telefonia, o telefone era uma coisa caríssima, tinham ações da Telerne, que morava aqui em Natal, que custavam fortuna, aquilo era um meio de... existia um mercado por trás daquilo, quem tinha um telefone era uma pessoa milionária. E nós vimos que ele vem evoluindo até que se chegou a um aparelho que tem pessoas que têm 3, 4, a comunicação a cada dia está sendo vulgarizada, mais pessoas têm acesso. Nós estamos hoje, de uma forma inimaginável há algumas décadas, nos comunicando com pessoas em várias partes do mundo, não nesse momento agora, através dessa tela aqui, entre esses que estão no grupo, mas podem ter certeza que essas imagens e essa fala e toda a nossa interação, ela está sendo propagada para várias camadas de vários mundos diferentes, aonde se possa compreender e aonde existam pessoas que necessitem do conhecimento da doutrina espírita e estão dispostas a escutar e ter a boa vontade de permanecer refletindo sobre esses temas. Do canto esquerdo da tela de vocês, inferior, vocês vão ver também a riqueza, o ouro, essa visão do materialismo, a visão do que realmente importa para a grande maioria da população, a felicidade que se busca, não aquela felicidade que o nosso mestre Jesus nos falava, eis a paz que eu te dou, eis a alegria que eu te dou, eis a felicidade do Evangelho, da Boa Nova, da exemplificação que ele trouxe, da vida que ele nos demonstrou através do seu sacrifício na cruz. Ele veio nos dizer que nós somos espíritos imortais, estamos numa escola, e aqui é apenas um degrau, uma das escalas que necessitamos passar para continuar evoluindo como seres imortais. Mas nós vemos o homem usar toda essa tecnologia, como vocês podem ver no campo direito inferior da tela de vocês, usado em investimento em bilhões e bilhões de dinheiros de várias nacionalidades para tornar o mundo mais belicoso, mais cheio de armas destrutivas. E nós, em contraponto de toda essa tecnologia, de todo esse avanço, de toda essa possibilidade que o nosso Pai amantíssimo nos permite, seja pelo despertamento da inteligência de alguns irmãos, seja da obrigatoriedade da progressão e do progresso dos mundos, nós temos números de pessoas com fome do mundo em 2018, 821,6 milhões de pessoas passam fome, meus irmãos. Só na América Latina e Caribe são 42,5 milhões de pessoas que passam fome. Elas não têm o que comer. E o homem, ele usa todas essas dádivas, toda essa tecnologia,
para querer destruir o planeta que ele vive, que nós vivemos, que nós interagimos. Devemos pensar e agradecer a doutrina espírita quando ele nos traz essas reflexões. O que nós estamos fazendo, e aí eu peço essa reflexão individual, o que é que nós estamos fazendo com aqueles bens que nós estamos amealhando? Será que todos os bens que Deus nos concede é só para nós e a nossa família, para ficarmos guardando? Será que nós não podemos compartilhar? Devemos o fazer, porque o nosso supérfluo pode ser o necessário, e o único necessário para aquele irmão nosso necessitado. Às vezes podemos pensar que a nossa doação é insignificante, que às vezes a nossa doação de um quilo de alimento qualquer é insignificante. Não, eu vou esperar ter um pouco mais para poder matar a fome. Não, meus irmãos. Nós temos N instituições que aceitam a sua única doação, aquele seu único dispêndio, porque aquele único dispêndio ele vai se transformar numa montanha que poderá suprir a fome e a necessidade de muitos irmãos. Então o Espiritismo nos traz essa reflexão através dessa primeira questão, e veja que nós começamos a refletir sobre a seguinte questão: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E fizemos toda uma viagem do conhecimento do princípio das coisas para, nesse momento, trazermos esse conhecimento e esse a parte que queremos, de certa forma, refletir. Nós vamos avançando para a questão seguinte, a questão 18, como vocês estão vendo, destacado em vermelho. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que são ocultas? E aí nós não estamos falando dos mistérios que as religiões nos colocam, que os nossos irmãos equivocados revestem a palavra de Deus, quando o nosso irmão Moisés, os profetas, trouxeram na primeira revelação do Cristo, a primeira revelação de Deus, através dos seus prepostos da época. Não é a do Evangelho do Novo Testamento, que as palavras de Jesus, algumas traduções, como nós sabemos, foram modificadas, de certa forma, e algumas religiões insistem em não abrir o conhecimento da palavra de Deus, através do nosso Mestre Jesus, através, novamente, do nosso Mestre Jesus pela qualificação do Espiritismo. Estamos falando num grupo espírita, sabemos que essa mensagem ficará na rede mundial de computadores, ficará disponível para qualquer um, e não poderemos falar diferente, porque se somos espíritas, eu não sei falar de outra forma que não seja trazendo a doutrina espírita. Acho louvável aos irmãos, e cada um tem o seu trabalho diferenciado, que queiram propagar o conhecimento e a palavra, que entram dentro da doutrina, mas que em certos momentos desejam fazer um trabalho à parte. Mas, para nós que estamos iniciando esse nosso projeto, nós que estamos iniciando essa nossa humilde jornada em querer trazer os conhecimentos do Espiritismo, não podemos consolar os nossos irmãos sem trazer o conhecimento do Espiritismo. Quando Kardec nos pergunta se o homem penetrará um dia o mistério das coisas que são ocultas, os nossos irmãos espirituais, assim, o lhe esclareceram e nos esclarecem. O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Nosso irmão Milanês vem nos trazer: ninguém pode crescer sem subir, nem subir sem esforço e sacrifício, juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos, no ambiente da Terra. Existem dois tipos de evolução: aquela que obedece às leis do automatismo espiritual,
que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade, e aquela que recebe como coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem a sua grande participação. Como nós estamos vendo, a lei do progresso, ela é irremediável, ela é irredutível, e não há como nós escaparmos da lei do progresso. Escaparmos foi uma palavra muito pobre. Mas vamos dizer assim, todos nós estamos investidos dentro dessa lei, como todas as leis que regem o universo, e os universos. Porque nós sabemos que todos nós que estamos inseridos nesse contexto, temos o comando de Deus, o nosso Pai, e as leis do nosso Pai, elas são imutáveis. Não haveria de outra maneira a sua imutabilidade, porque do contrário geraria uma insegurança. A harmonia seria quebrada se nenhuma das leis que foram inseridas pelo nosso Pai na criação, da criação, da criação, fossem mutáveis. Não existiria harmonia no universo, os planetas não estariam todos nos seus lugares, as galáxias não estariam impecavelmente dentro do grau que deveriam estar de localização. Às vezes nós falamos vulgarmente que nenhuma folha cai sem o conhecimento do nosso Pai. Isso será tema de algum estudo futuro, mas sabemos sim que o nosso Pai, o Ser onipotente, onipresente, ele sim tem conhecimento de tudo que nos cerca, tudo que nos é necessitado e tudo o que nós necessitamos no nosso mundo e o que o planeta necessita através da governadoria do nosso Mestre Jesus. A dor, que é esse elemento que nós estamos estudando e vamos nos aprofundar, estudamos muito no Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 5, no momento que foi necessário, procuramos entender a dor, as causas atuais e anteriores do sofrimento, e avançamos, estamos de uma forma maravilhosa no nosso segundo ciclo de estudos, porque, meus irmãos, aqueles que perseveraram dia a dia, têm um manancial de conhecimento e de responsabilidade grande. Agradeçam e agradeçamos todo dia a possibilidade que tivemos de estarmos reunidos diariamente. Sabemos que essa nossa reunião, às vezes, não foi muito bem compreendida pelos nossos familiares, mas o diálogo é importante. O diálogo, acima de tudo, eu sei que é difícil estar todo dia tendo que se trancar em algum momento, em algum local, privando a família, devido a essa problemática da internet. Eu vejo aqui a minha dificuldade, eu tenho que, graças ao Antônio, arranjei um cabo, apesar de ter Wi-Fi, mas não pegava bem, então ele fez um cabo para mim que dá para ir até do outro lado da rua, e eu conecto ali e venho para cá, porque é a única maneira, eu tenho que fechar a porta, tudo, para poder ter essa possibilidade de estar interagindo com vocês. Mas isso nós fazemos de toda boa vontade, porque nos sentimos felizes em estarmos aqui reunidos. Isso nos faz bem, isso nos traz alento, nos possibilitou atravessar grandes tormentos, mas sempre com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo, auxílio de todos os irmãos que aqui estão, e se irmanaram uns auxiliando os outros, nós conseguimos avançar nessa nossa evolução como espíritos imortais. Avançaremos para a questão 19, onde o nosso irmão Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus.
nós sabemos que a ciência, ela não é inimiga do espiritismo, como alguns irmãos de algumas religiões têm ressalvas e temor por causa da ciência. A ciência é um mecanismo que nosso Pai, assim como todas as ciências, e aí nós falamos ciência como a instituição principal, vamos dizer assim, a ciência como um todo, que possibilita a evolução do planeta. É mais uma ferramenta, é mais uma inteligência que o nosso Pai incutiu e possibilitou o conhecimento e o desenvolvimento dela para que a compreensão, através da experimentação, através dos métodos, pudessem, ao serem reveladas, aperfeiçoadas, sempre procurando o bem da humanidade. Mas que nós vimos em projeções anteriores que o homem continua utilizando esses mecanismos para a destruição. Mas nos lembremos, meus irmãos, que o nosso universo, ele tem comando, ele não está abandonado. Tudo está acontecendo de acordo com a programação do nosso Pai. Nada está fora do trilho. Nenhum vagão está descarrilhado. Todos eles estão andando naquele vagão que está ali feita a manutenção, onde todos os pontos e todas as paradas necessárias vão sendo dadas para as corrigendas que necessitamos que sejam feitas ao longo da nossa jornada. Fizemos uma pequena parada com esses elementos que aconteceram no planeta, mas são paradas estratégicas que suscitaram transformações, que a psicosfera do nosso planeta modificou devido a essa, vamos dizer assim, essa retirada do homem, do dia a dia do planeta, poluindo, destruindo, através também do pensamento que nós sabemos que é poderosa arma, que ela plasma nos ambientes tudo aquilo que pensamos. A ciência é necessária. A ciência é uma aliada do espiritismo. A ciência, ela é aliada da humanidade. O nosso irmão Kardec, ele trazendo a sua colaboração, assim o faz. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o orgulho. Nós temos também uma colaboração do nosso irmão Miramês, quando ele, também colaborando com essa questão, nos traz: é justo e elegante que te revistas de bom senso, né? Tá errado aí. Te revistas de bom senso para usares com equilíbrio aquilo que foi colocado em tuas mãos. Até o próprio veneno, em doses vigiadas, é remédio salutar, enquanto o ignorante faz trabalhos compatíveis com a sua posição na esfera das criaturas. Olha que reflexão maravilhosa do nosso irmão Miramês. E eu não botei a foto dessa criatura de Deus aí no canto inferior direito da tela para assustar ninguém. Foi só para fazer uma relação com a questão do veneno. Porque nós sabemos que nós temos a peçonha de alguns irmãos do reino animal, mas que está para eles como uma forma de defesa. Não é verdade? Mas, ao entrar em contato com o ser humano, que avança em seu território, ele, com a necessidade da sua defesa, faz o que a natureza lhe foi criada pelo nosso Pai. Ele se defende. Mas o nosso Pai nos permite, através da ciência, dos homens
que dedicam a vida ao estudo, à observação, distraindo o próprio elemento do veneno, a cura para aquela peçonha. E sabemos também que dentro do reino animal e dentro da criação divina, alguns venenos são transformados em medicamentos. Existem vários estudos em andamento, através de peçonhas de alguns seres, que foi verificado que a inclusão em formas homeopáticas estão revertendo o Alzheimer, algumas doenças ligadas à mente humana, ao esquecimento. E isso, como nós sabemos, vem de uma peçonha, do veneno. Então, o homem, quando quer usar a ciência, a tecnologia, o conhecimento para o bem, ele pode fazer. Mas, pelos seus desenganos, pelo seu egoísmo, como fala o nosso irmão, desculpe, só voltando aqui, no anterior, quando Kardec nos fala, quanto mais é concedido ao homem penetrar nesse mistério, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador, que é o contrário, não é verdade? E ele faz muitas vezes essa inteligência como joguete da ilusão, criando esses sistemas sobre sistemas, criando essa decepção o tempo todo, quando vê que suas criações são usadas inadvertidamente pelos nossos irmãos aqui na Terra. Nós vamos avançando para a questão 20, quando ele assim nos traz. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que escapa aos testemunhos dos sentidos? E a resposta é sim, se o julgar útil. Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar. É por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Colaboração do nosso irmão Kardec. Miramês vem complementar, quando ele assim fala. Quando a humanidade começar a apresentar traços de fraternidade de uns para com os outros, quando as criaturas se amarem mutuamente na verdadeira acepção da palavra, quando a gratidão a Deus tornar-se um hábito de todos os dias, quando a caridade for um dever de todos os momentos, as religiões irão se fundir pela força da unidade dos sentimentos. E haverá um só rebanho e um só pastor. Reflexões do nosso irmão Miramês, do nosso irmão Kardec e dos nossos irmãos espirituais. Nós sabemos que algumas comunicações são trazidas, aí eu faço só uma pequena reflexão em meados, eu creio que foi em 1969, não sei mais, depois me corrige, que teve o Pinga Fogo, e lá Chico, de uma forma bem tranquila, ele vem falar sobre a criação de órgãos de plástico. Chico vem falar sobre a possibilidade de, num futuro não tão distante, o homem criar máquinas que pudessem substituir órgãos humanos. E nós sabemos que décadas passadas daquele momento de Chico, e tinha que vir por uma pessoa de Chico, um médico que sabia trabalhar mediunidade com Jesus, não poderia ser outro, orientado pelo nosso irmão Emmanuel, que nós sabemos que era um dos orientadores e tinha uma pleiade de espíritos que trabalhavam a mediunidade de nosso irmão Chico Xavier, e que ele fazia essa coordenação para poder ter, vamos dizer assim, dentro daquele espírito, dentro do médium honrado, as palavras dele não fossem falaciosas, que tivesse um cunho de respeito por aquele que ali estava falando, devido à vida que o nosso irmão Chico Xavier trilhou. Comunicações, alhures vêm sendo cometidas aí,
comunicações totalmente descabidas, trazendo revelações que nunca se concretizam, livros que são publicados sobre questões totalmente descabidas, onde o raciocínio não é utilizado. Kardec era um homem extremamente racional, e nós sabemos que, inicialmente, ele foi levado pela curiosidade, mas questionava o tempo todo. Ele sacudia a mesa, entrava debaixo dela, via as possibilidades de fraude. E mais de um ano após a insistência de amigos próximos, homens honrados com ele, insistindo para que ele fosse, e ele desprezava, porque ele achava que aquilo não tinha sentido. Então é isso que nós devemos fazer o tempo todo dentro das nossas comunicações. E nós que estamos estudando a mediunidade, estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, temos que ter esse cuidado com as comunicações. Não podemos, a todo momento, achar que estamos sendo orientados por A, B, C e D. Temos que ter em mente, meus irmãos, que os nossos irmãos espirituais são como nós. Eles também têm, em certos momentos, os nossos desenganos, os nossos erros que cometemos na carne, às vezes continuamos cometendo na espiritualidade. Claro que com o tempo, com o merecimento, quando vemos a seriedade daquele irmão que ali está se colocando, alguns espíritos adiantados, com o intuito de colaborar, fazem presença e auxiliam naquilo que podem. Mas sem privilégios, não existem privilégios. Nosso Mestre Jesus não teve privilégio nenhum ao vir na carne. Meus irmãos, eu agradeço demais a paciência de vocês. Nós poderíamos dar continuidade no capítulo seguinte, Espírito e Matéria, mas nós achamos por bem, para que as reflexões elas sejam colocadas no nosso âmago, pararmos com o estudo exatamente das questões 17, 18, 19 e 20. Como já dissemos, e a nossa proposta ao iniciarmos o nosso grupo, não era apressarmos o estudo, principalmente da nossa obra angular, que é o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo deu uma velocidade, mas foi uma velocidade natural, compreensível, não foi atropelada, não existiu a necessidade de correria. E aqui nós estamos fazendo nesse momento uma coisa mais pausada, mais refletida, porque é isso que nós temos que fazer com essa obra, que é o início da nossa jornada anterior ao livro que nós estudamos, o que é o Espiritismo. Nós, nesse grupo, de certa forma, estamos agregando, junto com o Mestre Inácio, o estudo do Livro dos Médiuns, outra obra importantíssima, que poucos espíritas estudam, porque ao adentrarem num fenômeno, procuram N outros autores e esquecem que o nosso amado irmão Kardec, através da experimentação e de milhares de comunicações, de questionamentos, trouxe essa obra. Então eu conclamo a todos nós que fiquemos nesse momento dentro da obra basilar, não nesse nosso momento de estudo, de início de caminhada, não temos a necessidade de buscar nesse momento, antes de sedimentarmos esse nosso entendimento, procurarmos outras obras que tratem do mesmo tema. Não estamos dizendo que vamos desprezar os nossos irmãos, como Sueli Caldas Schubert, nosso irmão Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda. Não estamos dizendo que vamos descartar nossa irmã Joana de Ângeles, não é isso. É porque para adentrarmos no conhecimento desses outros irmãos, precisamos ter muito forte a base. Não se constrói um edifício começando pela parte de cima, não é verdade? Pela cobertura, onde já se viu conversar um edifício pela cobertura. Nós começamos cavando pela fundação, colocando lá ferro, fogo, cimento daqueles que viram concretos mais duro do que aço, porque é essa base que nos dará autoridade, e não é autoridade vaidosa, é autoridade para diante
de uma colocação equivocada sobre a doutrina, todos nós, com o olhar da caridade, da compaixão, da indulgência e da benevolência para com aquele irmão que está, de certa maneira, colocando de forma incorreta, nós pudermos auxiliá-lo, dizendo, meu irmão, olhe, Kardec, não vamos também nos tornar decoradores de questões. Isso não tem sentido. É exatamente para a introspecção que nós vamos possibilitando essa caridade. É chegar para aquele nosso irmão e dizer, meu irmão, olha, você é espírita assim como eu, mas dê uma lidinha na questão tal, veja um livro tal, para que você veja e depois a gente conversa. Então é isso que nós pedimos, meus irmãos, é isso que nós estamos buscando, eu, Antônio, seu Inácio, com o auxílio dos nossos irmãos que estão aqui, cada um sempre fazendo a colaboração, como Eugênio, Fátima, Cris, Manelzinho nas suas leituras diárias, nosso irmão João de Deus, todos aqueles que de certa maneira colaboraram aqui, perdoe se eu esqueci de alguém, para exatamente nos auxiliarmos. Nós nos auxiliamos primeiro quando estudamos e nos auxiliamos mais ainda quando nós colocamos esse conhecimento, de certa forma, para o compartilhamento. Eu agradeço mais uma vez e devolvo a palavra ao nosso mestre Antônio aí, nosso mestre Inácio, para que a gente faça as nossas colocações e que a gente possa voltar com as nossas reflexões. Me perdoe se eu falei demais, Antônio, e todos vocês. Fiquem em paz, e principalmente com a presença de nosso Pai amantíssimo, junto a todos nós. Que assim seja. Bom, meus irmãos, isto foi uma prece de que Marcos Melo fez, né, em forma de exortação à vida, exortação à criação, exortação ao amor criacional. E eu só tenho que exprimir minha gratidão, e eu acho que de todos os irmãos, pelo excelente trabalho que Marcos Melo nos brinda. Cada vez ele vem melhor, né, no seu contexto, na sua sustentação, na sua linha de raciocínio, nessa base que ele está trazendo pura em cima do Pentateuco, basicamente agora do Livro dos Espíritos. Mas que bom que nós estamos aurindo deste benefício, né, desta felicidade, que é de entendermos temas tão profundos como se fossem fáceis, né, porque se torna fácil explicar desta forma. Marcos Melo, capítulo 70, do livro Pai Nosso para você, e, novamente, nossa gratidão. Eu não preciso de dizer nada, só isso, só lhe agradecer. E abro agora para que os irmãos possam se manifestar. Está todo mundo satisfeito? João de Deus, a palavra é sua. Ok. Muito boa o pensamento, né, desenvolvido pelo irmão Marcos Melo, referente ao estudo da noite. E é isso, Deus nos criou simples e ignorantes, né? E o princípio das coisas nos é revelada a partir do momento que nós vamos nos depurando, como avançando em moralidade, né? Moralidade espiritual. E com a moralidade espiritual é que nós vamos começando a compreender, né, o significado dessa abertura de conhecimento ao qual todos nós, a cada encarnação, a cada nova coluna espiritual que nós vamos galgando. Hoje estamos aqui, né, no planeta Terra, de provas e expiações. Já passamos por mundos mais atrasados, todos nós, e eternamente vamos continuar
caminhando até chegarmos a espíritos puros. Mas é isso, as perguntas que Kardec fez, a espiritualidade, sempre realmente, é como o Marcos falou, sempre buscando abranger essa vontade que todos nós, humanos em filiação corporal, né? Mas espirituais, porque nós somos viajantes do universo, né? Assim, todos nós teremos ainda muito a nos esclarecer. Mas esse conhecimento nosso também, a princípio, parece que é parcial, né? Mas na realidade, todos nós, ainda por mais que habitemos ainda esse mundo de provas e expiações, mas a ciência humana, quer seja no sentido da medicina, quer seja na tecnologia, quer seja no desbravamento, né, do conhecimento externo ao nosso ambiente atual, você vê que o homem, você vê os estudos que a NASA faz, né, para que a ciência avance, tudo que se faz aqui no planeta Terra, tá certo? Sempre tem um estudo lá fora, quer seja uma nave espacial, leva uma plantinha, leva qualquer coisa, um experimento, para ver como é que se desenvolve naquele ambiente para aquele conhecimento ser trazido de volta para a nossa realidade e ser aplicado de alguma forma. Mas a espiritualidade, você vê que dentro das diversas circunstâncias aos quais nós vamos necessitando avançar, né? A própria espiritualidade ela consegue repassar para a humanidade aos poucos, né? Quer seja no desenvolvimento de uma vacina, quer seja no desenvolvimento de um equipamento. Uma vez eu estava conversando com o irmão Cecílio, que era um guia espiritual, que eu trabalhava com ele na cabine, e ele chegou para mim e disse: meu filho, eu queria que você visse quantos equipamentos tem numa cabine mediúnica. Vocês que estão aqui no plano físico não estão vendo, mas a espiritualidade, ela desenvolve, utiliza muitos equipamentos de auscultação, de verificação de parâmetros, de investigação, né? Dos sentidos, né? Que vocês nem imaginam um dia o planeta ao qual vocês estão vivendo irão alcançar, tá certo? O desenvolvimento desse equipamento. Mas, à medida que nós formos avançando, né, vocês terão acesso a um equipamento desse que nós hoje utilizamos aqui na cabine mediúnica. Eu disse, irmão Cecília, eu realmente sinto muito fico muito esperançoso em verificar esses equipamentos judaicos. Não, meu filho, mas imagine que antigamente como é que era um equipamento de raio-x. Hoje nós temos a tomografia computadorizada, né? Nós temos diversos outros equipamentos que fazem verdadeiras investigações no corpo humano, né? Mas isso todos esses equipamentos foram nos dado a permissão de acessar ele a partir do momento que o homem começou a avançar em moralidade, né, e a espiritualidade, através do esforço próprio do ser humano, né, através da ciência, é que foram dados a capacidade de desenvolver esses equipamentos. E é isso, assim, muitas coisas ainda estão ocultas à nossa percepção, por ainda necessitarmos caminharmos mais e desenvolvermos, nos esforçarmos em outros diversos segmentos da ciência e também do estudo
do conhecimento espiritual, né? Assim é isso. Eu creio que a oportunidade da noite de hoje nos faz refletir sobre diversos parâmetros, diversos segmentos para que possamos despertar em nós próprios essa capacidade de investigação, né, e de aprendermos uns com os outros, né, essa capacidade de absorver o conhecimento de uma forma racional, conforme o próprio Allan Kardec, na época que foi dada essa missão da codificação, ele realmente, pela capacidade de investigação, de organização, a gente vê no Livro dos Espíritos, do item 1 até a última pergunta, a forma inteligente que ele usou, tá certo? Para que pudesse ter acesso a essa quantidade de informações que a gente vê no livro, no Pentateuco no geral, né? E é isso, assim, creio que a minha contribuição na noite de hoje seria um pouquinho dessa reflexão sobre o que realmente a doutrina espírita representa para a gente, dessa forma como o avanço do conhecimento e do princípio das coisas. É isso aí, meu irmão. Devolvo a palavra para vocês, irmão. Muito bom, João. Que boa reflexão você nos trouxe e nossa gratidão por ter compartilhado conosco. Vamos seguir ainda um pouco mais abertos, perguntando se alguém mais quer se colocar. Nosso irmão Val. Eu queria só dar aqui uma palavra a Mar, sobre a estrutura, viu, Mar? A coisa melhor do mundo. Val, estamos com dificuldade em lhe escutar, Val. Está me escutando agora? Sim. Pronto. Eu estava aqui, Marcos, me lembrando, que é o seguinte, a segurança que você passa das palavras para a gente, né, é muito importante. Allan Kardec, ele fazia as explanações dele, ele escutava, ele analisava, ele perguntava, né, para tirar as conclusões corretas, né? E isso que você passa para a gente, você passa com uma segurança tão grande, rapaz, que eu fico assim imaginando, que coisa boa a gente tem um professor assim, sabe? Porque eu faço como o seu Inácio. A coisa melhor do mundo é a gente passar as palavras corretas. Porque às vezes confunde muito. A gente é muito confundido sobre a doutrina. Mas quando a gente vai conhecendo, quando a gente vai aprendendo, quando a gente tem um conhecimento, as palavras parecem que elas se encaixam, né? E fica sólida. Você sabe o que você está fazendo, você sabe onde é que está pisando. Meu irmão, muito obrigado por você ajuda, você está ajudando, me ajudou demais. Hoje foi magnífico. Obrigado aí, meu amigo Marcos. Valeu, passa a palavra. Muito obrigado, irmão Val, pelas suas palavras que são encorajadoras para todos nós. O senhor, você, o senhor Manuel, todos os irmãos aqui nos encorajam a prosseguir nesse projeto que é de levar a doutrina espírita de uma forma simples, acessível, bem baseada, né? Baseada exatamente. E veja bem, eu vou contar aqui um segredo para vocês, que Marcos Melo não disse, mas é porque Marcos Melo tem uma equipe que assessora ele, que é fantástica, é uma equipe espiritual que está sempre ajudando ele. E olha quem eu trouxe hoje para ajudar. Além da equipe espiritual do GESEB, do professor Eurípides Barçanufo, ele trouxe também o nosso irmão Allan Kardec, olha quem, e nosso irmão Miramês, aos quais nós temos que agradecer profundamente esses ensinamentos que Marcos Melo também constrói em cima dessas figuras, em cima desses seres tão amorosos que sempre nos afagam com o seu amor, com a sua disponibilidade, com a sua dedicação. Não tem palavras realmente. É de nós agradecermos e agradecermos e agradecermos. Bom, mais alguém? Eu estou sentindo falta de ouvir o seu Inácio, né? Não sei, o seu Inácio, eu acho que ele está querendo falar alguma coisa, mas está envergonhado hoje, eu acho. Não. O tempo também já não dá mais. É só agradecer, Marcos, né? Parabenizar, como sempre, pela bela explanação que foi feita, né?
os outros colegas já falaram o que precisava ser dito. E realmente é só gratidão e continuarmos seguindo a nossa tarefa. Nada a acrescentar. Obrigado, Marcos. Bom, meus irmãos, alguém mais gostaria de falar? Já passamos um pouquinho do tempo, mas como é o livro dos Espíritos e nós estamos habituados desde que iniciamos, né? Sempre as nossas reuniões iam com além do tempo estimado, mas ia com alegria. Quem participou sabe, sempre levávamos até ao máximo possível. E então estamos aí. Alguém mais quer fazer alguma colocação ou podemos finalizar nosso estudo hoje e prosseguir com a nossa prece?